Olá, começa mais um Ordem do Dia que hoje traz como tema o direito esportivo. A Constituição garante a prática esportiva ao cidadão. Eu fui ex-moradora de rua, morei 20 anos na rua, 18 FEBEM, roubava, assaltava, traficava, graças aos esportes, se não fosse esporte eu acho que estava morta. No esporte o importante é competir, mas existem os que apelam para o vale tudo. O exame antidoping é para detectar substâncias que modifiquem o comportamento de um atleta. Um caso de sucesso. Lutador brasileiro de taekwondo volta a brigar por vaga na Olimpíada, depois de ser afastado do esporte por um erro de comunicação. Eu e minha família ficamos arrasados. Qual é a sua dúvida? Quero saber como funciona o direito trabalhista dos atletas. Os direitos de praticantes e fãs do esporte na entrevista da semana. O esporte, o desporto, ele é um direito constitucional, um direito de cada um e é dever do Estado, principalmente, fomentar as práticas formais e não formais do desporto. No Espaço 10, uma visita ao Museu do Futebol. Tudo isso e muito mais no Ordem do Dia, programa que une a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A prática de esportes incentiva a vida em comunidade, além de ser um meio eficaz de melhorar a saúde do corpo e da mente. E se todo cidadão tem direito ao esporte, como define a Constituição, por que é tão difícil encontrar locais adequados e profissionais da área para atender a um público tão carente em condicionamento físico? Vamos ver a resposta na reportagem sobre direito esportivo do Ordem do Dia. Estes passos mudaram uma vida. Eu morei 20 anos na rua, 18 FEBEM, roubava, assaltava, traficava, graças aos esportes, se não fosse esporte eu acho que estava morta e eu corria da polícia, aprendi correndo da polícia. O sorriso de Ana Luísa na foto de quando morava na rua escondia uma vida difícil, transformada por um encontro. O pessoal foi lá, me viu, perguntou se eu queria sair da rua, Fausto Camunha, ex-secretário de esporte, falei, como você pode me tirar da rua se você não me conhece? Aí eu falei, se o senhor confia em mim, eu confio em você. Ele me tirou, comecei a correr. E não parou mais. Campeã mundial dos 5.000 metros em 2013, campeã master da meia maratona de Miami em 2012 e bicampeã da meia maratona de Orlando em 2011 e 2014. A atleta de 53 anos exibe com orgulho os troféus e medalhas. Fomentar práticas esportivas é dever do Estado, previsto no artigo 217 da Constituição. Uma tarefa que cabe também à família e à sociedade, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Um direito que José Cássio, o Nino, não conhecia. O então carroceiro começou a correr por acaso, depois que ganhou 3 camisas de corrida. No início, saía de casa no Real Parque, na região do Morumbi, em São Paulo, e ia correndo até o Parque do Ibirapuera, pouco mais de 8 quilômetros. Não dá preguiça. É que é um hobby agora na minha vida. Eu já não consigo mais viver sem a corrida. Se eu ficar de manhã sem correr, eu tenho que correr à tarde. Uma pesquisa feita em 2013 a pedido do Ministério do Esporte mostrou que mais da metade da população pratica esportes ou atividades físicas. Mas o número de sedentários ainda é alto, problema que se agrava conforme a idade avança. Com que frequência o senhor pratica atividade? Muito raro. O futebol é disparado o esporte mais praticado. Entre as atividades físicas, a caminhada é a preferida. Estimula a gente, né? Dá um olhar nas coisas, olhando as plantas, as outras pessoas jogando, praticando esporte. Me sinto bem mais disposto, tá? E não é só isso, a cabeça também funciona melhor, né? Melhorar estes números depende da oferta de espaços de lazer. Em São Paulo, por exemplo, onde vivem 12 milhões de pessoas, existem 100 parques com espaço para caminhada, campos, quadras e equipamentos de ginástica. 10 anos atrás, eram 34. O Constituinte colocou o lazer no artigo 6º, que é um direito social e, portanto, um direito fundamental, e vamos mais longe, é uma cláusula pétrea, não pode ser nem retirado da Constituição. Pensando no cidadão comum, ele deve cobrar o poder público em nível municipal.
Segundo a pesquisa do Ministério, 48% dos entrevistados começaram a praticar esportes na escola ou universidade. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, aprovada em 1996, derrubou a obrigatoriedade das aulas de educação física. Isto só mudou em 2001 com uma outra lei. Mesmo assim, 3 em cada 10 escolas não tem professor da área, segundo a ONG Atletas pelo Brasil. Nós temos aí crianças que não têm acesso à educação física e, principalmente, se não tem o acesso ou se tiver o acesso, ela tem com profissionais que não são qualificados. Uma má orientação hoje da prática esportiva, tanto da escola ou fora da escola, é um risco muito grande para a saúde do usuário. No esporte profissional, o governo distribuiu 43 mil benefícios do Bolsa Atleta em 10 anos. O pagamento ajuda pessoas como Ana Luísa. A graça do esporte mudou muito, tem disciplina agora para comer, disciplina para dormir, disciplina para treinar, porque eu não tinha nada disso. Com a mesma velocidade com que transforma vidas, o esporte também movimenta muito dinheiro, com infraestrutura, patrocínios, publicidade, seja numa pista de atletismo ou num campo de futebol. Mas essa história tem também um lado sujo, o da corrupção. O ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marim, está em prisão domiciliar nos Estados Unidos, acusado de receber propina em negociações de campeonatos, inclusive a Copa do Mundo. Em 24 anos, o esquema de corrupção na FIFA teria movimentado cerca de 600 milhões de reais. Nos últimos 2 anos, denúncias atingiram também as confederações de vôlei e basquete do Brasil. Com tantos problemas, ser um atleta de ponta no país é como vencer uma corrida de obstáculos. Se o governo tivesse uma estrutura assim, básica para descobrir esses novos talentos, nós seríamos uma potência olímpica, porque qualidade humana é o que não nos falta aqui no Brasil. Em 20 participações nos Jogos Olímpicos, o Brasil acumula 108 medalhas, 23 de ouro, 30 de prata e 55 de bronze. O vôlei é o esporte mais vencedor, com 20 medalhas. Em seguida vem o judô, com 19, e a vela, com 17. No quadro geral olímpico, o Brasil está na 32ª colocação. Nos primeiros lugares figuram Estados Unidos, Rússia, contando com as vitórias da extinta União Soviética, e Grã-Bretanha. Este ano, com os Jogos no Rio, a expectativa é melhorar o desempenho. A Ana Luísa já sonha com a Olimpíada. Meu sonho, em primeiro lugar, eu quero levar a tocha olímpica. Para o Nino, o direito de sonhar já é uma conquista. Eu quero poder melhorar os meus tempos. E quem sabe um dia chegar lá, ser um profissional. Quero saber como funciona o direito trabalhista dos atletas. O contrato especial de trabalho do atleta, ele é diferente do contrato do trabalhador comum. Por exemplo, ele só pode ser firmado a partir dos 16 anos de idade, deve ser levado a registro às federações ou confederação da modalidade esportiva e também eles têm algumas especialidades como, por exemplo, previsão de 3 dias de concentração, supostamente sem a exigência de horas extras. As férias devem coincidir com o recesso das atividades esportivas. Cruzar a linha de chegada, fazer o gol, acertar o alvo. São alguns exemplos de metas esportivas perseguidas por milhões de atletas. Mas são poucos os que atingem o lugar mais alto do pódio. E para alcançar essa meta, ainda há quem apele para o uso de substâncias proibidas. Atitude totalmente fora da ordem. No limite das forças, o corpo se supera e o atleta conquista o primeiro lugar. Só que entre a competição e o título, um exame acaba mudando a história. O exame antidoping é para detectar substâncias que modifiquem o comportamento de um atleta, seja para mais, seja para menos. O que modificou ultimamente, que passou a apresentar tanta gente com doping, é o fato que os exames passaram a ser feitos. Primeiro, sangue, que não era feito, porque tinha que respeitar a privacidade, a individualidade, agora existe
pode-se fazer exame de sangue e a qualquer momento do dia ou da noite, da semana e do ano. O Código Mundial Antidoping foi criado por uma entidade chamada WADA, World Anti-Doping Agency, a Agência Mundial Antidoping. Esse código traz regras para todas as federações esportivas do mundo e define quais situações são consideradas doping. Doping propriamente dito, que são 10 infrações contidas no código, que são a presença da substância, o uso da substância, a administrar a substância, ou seja, o médico, o treinador, falsificar um teste ou usar qualquer meio ou tentar falsificar um teste, se associar a uma pessoa que foi punida por uso de doping. E essa fraude pode manchar a imagem do atleta em qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil, alguns dos casos mais conhecidos envolveram a nadadora Rebeca Guzmão. Os 2 testes da Rebeca, o que foi encontrado foi testosterona exógena. A ginasta Daiane dos Santos, o lutador Anderson Silva, a saltadora ouro olímpico Maureen Madi e o jogador de vôlei Giba. Em 2011, o campeão olímpico e mundial César Cielo foi pego por contaminação do suplemento alimentar. E mesmo quando é comprovado que não houve intenção de fraudar o torneio, como no caso do nadador brasileiro, ainda assim há punição, que pode partir de uma simples advertência. É muito importante a preparação, o estudo e a técnica para que seja aplicada a pena correta, a pena justa, a pena adequada, não a pena exagerada. Lá fora, o mundo esportivo ficou abalado após o ex-ciclista Lance Armstrong ser banido do esporte e perder os 7 títulos da Volta da França, depois de admitir que suas vitórias foram à base de eritropoetina, substância que gera um aumento de glóbulos vermelhos no sangue e melhora a oxigenação e resistência do competidor. O velocista canadense Ben Johnson perdeu a medalha de ouro das Olimpíadas de 88 após ser flagrado também no exame. No final do ano passado, a Federação Russa de Atletismo foi acusada de esconder casos de doping de atletas no país. Um dos principais desafios do novo Código Antidoping, vigente desde 2015, é trabalhar métodos mais precisos e descobrir mais substâncias e alterações no organismo de atletas. O código atual ele veio para fazer com que, para casos em que se alegue o consumo involuntário, haja mecanismos e regras claras de como esses casos vão ser apenados e do que o atleta tem que comprovar para ter uma redução de pena. Mas o que não é admitido de maneira alguma é o desconhecimento das regras. Todo atleta recebe cartilha, recebe instruções verbais, recebe orientação para não consumir nada sem comunicar ao médico responsável pela equipe. Vamos a um rápido intervalo. Um dos assuntos na volta será a lei dos assentos marcados nos estádios. E o drama enfrentado pelo lutador brasileiro de taekwondo, João Miguel Neto, quase afastado do esporte por um erro de comunicação. Um golpe na vida de uma das revelações do taekwondo brasileiro. Um erro de comunicação obrigou o lutador João Miguel Neto a recorrer à justiça para não perder a oportunidade de disputar as Olimpíadas deste ano. O processo se revelou um caso de sucesso. Se às vezes já é difícil entender o que as pessoas falam em português, imagina como é estar em outro país com um idioma diferente. Pior é se o seu destino estiver dependendo dessa comunicação. O João Miguel, de 20 anos, é lutador de taekwondo. Chegou a perder o título de vice-campeão no Aberto do Egito por causa de um mal-entendido. Antes de receber a medalha, ele deveria ter feito o exame antidoping, mas como não fala inglês e não havia intérprete ou fiscal no momento, ele entendeu que não precisava passar pelo teste. Esse episódio aconteceu no ano passado e o lutador acabou suspenso do esporte. O João mora em Londrina, a gente vai fazer contato com ele, só que pelo celular, pela internet.
Oi, João, me conta qual foi sua reação quando você soube que você podia perder a medalha e ser suspenso? Fiquei muito arrasado. No outro dia que eu fiquei sabendo que eu deveria ter feito esse exame, eu fui atrás desse doutor com outro atleta que sabia falar inglês e o doutor disse que eu não poderia mais realizar o exame. Todo atleta tem uma série de regras a seguir e precisa estar disponível para o exame. Mas as agências esportivas também têm que cumprir o regulamento de dopagem. É o que explica esse advogado. Fornecer um fiscal para o atleta e esse fiscal, a partir do momento que o atleta é intimado, que ele vai passar pelo controle de dopagem, esse fiscal passa a ter a obrigação de ficar o tempo todo ao lado do atleta. A organização tem a obrigação de apresentar sempre os tubos de coleta de forma lacrada, para que também não possa ser alegado nenhuma irregularidade, nenhuma nulidade. Durante todo o procedimento de coleta, esse fiscal tem que ter o acesso visual a tudo que o atleta está fazendo, para que ele não possa trocar nenhuma substância. Com a ajuda de um advogado especializado em direito desportivo, João Miguel foi absolvido e voltou a competir. O jovem recebeu novamente a pontuação do campeonato do ano passado e o título de vice-campeão. E agora a expectativa de agora é ir bem na seletiva olímpica e, quem sabe, se Deus quiser, eu consigo conquistar a vaga para as Olimpíadas e ganhar uma medalha. A lei que estabelece assentos marcados nos estádios ganhou mais um reforço no estado de São Paulo. É a multa para quem não seguir as regras. Fique por dentro. A lei está em vigor desde outubro do ano passado. O torcedor paulista que não respeitar os assentos marcados nos ingressos dos jogos de futebol pode pagar multa de até R$21 mil. A fiscalização é de responsabilidade da Polícia Militar. Promotores e juízes presentes nos estádios ficam responsáveis pela aplicação da pena. Os clubes ou entidades esportivas que venderem ingressos não numerados terão que devolver o dinheiro ao torcedor. Além disso, a lei estabeleceu que as áreas reservadas às torcidas organizadas não poderão ultrapassar 20% da capacidade total do estádio. Como é que eu faço para acompanhar o investimento das Olimpíadas? Será que eu estou tendo esse direito? Todo cidadão brasileiro ele pode acompanhar os investimentos das Olimpíadas através do portal da Transparência da Controladoria Geral da União. Neste mesmo site tem outros links que remetem ao portal de transparência da Prefeitura do Rio de Janeiro e do Governo do Estado, tudo relacionado aos Jogos Olímpicos Rio 2016. Se houver alguma irregularidade, qualquer cidadão pode denunciar no Ministério Público Federal e no Ministério Público Estadual, de acordo com o órgão envolvido. Chegou o momento da entrevista da semana. Nosso entrevistado de hoje é especializado em Direito Desportivo Internacional. Leonardo Andreotti é presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB Subseção de Campinas, é também presidente do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo e membro do Superior Tribunal de Justiça Desportiva de várias modalidades. Doutor, é dever do Estado oferecer acesso ao esporte aos cidadãos e de que forma isso deve ser feito? O esporte, o desporto, ele é um direito constitucional, um direito de cada um e é dever do Estado, principalmente, fomentar as práticas formais e não formais do desporto. É claro que, através da iniciativa privada, nós temos o incentivo à modalidade esportiva, à prática desportiva, mas principalmente isso tem que ser feito a partir do Estado, né? O Estado tem o dever de fomento às práticas esportivas formais e não formais. Há alguma normatização, alguma lei que obrigue as empresas a oferecer acesso ao esporte para os funcionários? O que existe, na verdade, são incentivos às empresas para que, utilizando-se do desporto, né, consigam promover atividade física dentre os seus funcionários ou dentre destinatários. Por exemplo, a questão do patrocínio, a questão da lei de incentivo ao esporte. Uma empresa patrocina o incentivo ao esporte e, em troca, ganha ali incentivos fiscais. É um exemplo de como, indiretamente, essas empresas podem ser compelidas ou incentivadas a incentivarem o próprio desporto. Agora, diretamente, uma lei que obrigue a prática desportiva através da empresa, eu, na verdade, desconheço. Doutor, nós estamos há alguns meses de sediar os Jogos Olímpicos e há uma grande preocupação em relação à questão do doping, que tem sido tema de discussão em vários esportes, com vários escândalos. O Brasil está preparado para o controle de dopagem?
A resposta é bem objetiva. Nós estamos sim avançando. É claro que ainda não estamos no momento ideal, ainda não chegamos a um patamar desejável, mas é fato que a gente está sim avançando no tema do combate ao doping no desporto. O doping, uma praga, uma erva daninha. É preciso chamar atenção para o fato de existir agora uma autoridade brasileira de controle de dopagem, né, a cargo do Ministério do Esporte, chefiada pelo secretário nacional Marco Aurélio Klein, e que tem o papel de combate a essa praga no desporto, através de controles e principalmente através da punição por meio do seu Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no caso de algumas modalidades no âmbito nacional. Depois do intervalo, vamos fazer uma visita ao Museu do Futebol no estádio do Pacaembu, templo sagrado para os fãs do esporte. O Ordem do Dia volta já. O Ordem do Dia está de volta com o tema Direito Esportivo. Sobre esse assunto, fala agora o presidente da Seção Paulista da OAB, Marcos da Costa. Em ano de Jogos Olímpicos, o país sonha com medalhas. Mas temos muito a caminhar no campo dos esportes e, por tabela, no direito desportivo. A justiça desportiva está atrelada ao artigo 217 da Constituição Federal, que diz ser dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada cidadão. Porém, prevê autonomia das entidades e associações quanto à sua organização e ao seu funcionamento. O esporte tem seus próprios órgãos julgadores. Cada modalidade esportiva tem o seu tribunal. Cabe a esses tribunais julgar os mais diversos casos, desde uma ação disciplinar por desrespeito a atletas, juízes e público, até os casos mais complexos de doping. O direito desportivo, aliás, tem como base a Lei Pelé, que prevê, por exemplo, a composição dos superiores tribunais de justiça desportiva. Como o futebol domina o cenário nacional, os julgamentos na área são os mais conhecidos, principalmente no quesito disciplinar. Felizmente, o Brasil tem avançado na participação esportiva, mas temos que evoluir também na legislação em torno de recursos para o esporte. Há a Lei de Incentivos Fiscais, sancionada em 2006, e que estimula pessoas e empresas a patrocinarem e fazerem doações para projetos esportivos e paradesportivos. Isso aumenta as iniciativas voltadas para as atividades. A OAB de São Paulo incentiva e participa de atividades do gênero, cabendo ao Estado ampliar as ofertas de equipamentos e espaços públicos para a prática esportiva. Até porque está mais do que comprovado que o esporte traz benefícios não apenas ao corpo, mas também à mente, servindo ainda como importante instrumento de inclusão social. Eu gostaria de saber por que do interesse dos campeonatos só passar em um canal aberto. Os direitos de transmissão dos jogos são negociados diretamente pelos clubes com as emissoras de TV. Uma determinada emissora já detém esses direitos até o ano de 2018. Portanto, ela, além da exclusividade, ainda pode determinar qual jogo ela vai negociar com outras emissoras. E para aproveitar esse período de férias, o nosso Espaço 10 sugere uma visita ao Museu do Futebol. Uma mistura de emoção, história e diversão para falar do futebol. A bola vai rolar, segura a emoção. Nosso futebol é exportação, sabe qual é? O brasileiro tem a bola no pé. Inaugurado em 2008, o museu aposta na tecnologia para mostrar como um esporte de elite, trazido pelo inglês Charles Miller no fim do século XIX, se popularizou e transformou o Brasil no maior campeão de todos os tempos. Bem-vindo ao Museu do Futebol. Telas suspensas mostram projeções de 25 jogadores que se destacaram no futebol brasileiro. Depoimentos de personalidades, narrações de gols históricos por grandes nomes do rádio. E gritos de torcidas levam o visitante torcedor para dentro de campo. Durante o passeio, dá para visitar a arquibancada do estádio Paulo Machado de Carvalho, o famoso Pacaembu, onde fica o museu. Nesta sala, cheia de quadros, e na sala das copas, onde totens em formato de taça relembram os mundiais, a saga do futebol brasileiro é contada junto com a história do país.
cenas do cotidiano e de importantes momentos políticos aparecem ao lado de atletas e conquistas esportivas. O museu ainda apresenta uma espécie de almanaque com curiosidades sobre o esporte, painéis com os 128 times que já disputaram o Campeonato Brasileiro e jogos interativos. Dá até para bater um pênalti. E até abril, uma exposição temporária retrata a evolução do futebol feminino. O Museu do Futebol abre de terça a sexta, das 9 às 4 da tarde, e aos sábados, domingos e feriados, das 10 às 5. O ingresso custa R$ 9,00. Estamos encerrando o programa de hoje. Obrigada por sua audiência. Voltamos na semana que vem, sempre com um tema diferente. Ordem do Dia é uma parceria da TV Cultura com a OAB de São Paulo. Tchau.